Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o professor Romeu e você está no Armário da Física. Seja bem-vindo. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre corrente elétrica, potência e energia. Mas primeiro, roda a vinheta. Primeiro vamos definir o conceito de corrente elétrica. O que é isso? Então aparece na tela para vocês, corrente elétrica como sendo um movimento ordenado de cargas elétricas em um condutor elétrico devido a uma tensão elétrica ou diferença de potencial, abreviado como DDP, aplicada a este. Professor, não entendi. Então, um movimento ordenado de cargas. As cargas não vão se mover bonitinho, todas ali no mesmo sentido, mas tem um sentido preferencial. Elas vão colidir umas com as outras ali, vão se mover em várias direções, mas há um sentido, uma direção preferencial, e esse sentido ela obedece aí essa diferença de potencial estabelecida no condutor. Aí nós temos um problema. Então aparece para vocês uma representação de uma bateria com uma fonte de cargas ou uma fonte de tensão, tem um potencial V- negativo, um potencial V+ positivo. O que acontece? Essa fonte aí de diferença de potencial, ela fornece cargas elétricas para que se movimentem ao longo desse circuito. Nesse circuito elétrico, que a gente pode entender como um caminho para a passagem da corrente elétrica, nós temos um condutor, também pode ser representado como um resistor. É um material que ele vai apresentar aqui essa característica de ser percorrido por cargas elétricas por uma corrente elétrica. Nós temos um problema daí, qual que é? Historicamente se definiu aí o sentido, o movimento das cargas convencionalmente como sendo o movimento das cargas positivas. Então se pensava que as cargas positivas se moviam do polo positivo, maior potencial, para o polo negativo, menor potencial. E essa corrente de cargas positivas, ou prótons, se a gente pensar no contexto atômico atual, é chamada de corrente convencional, justamente porque foi uma convenção humana. Só que mais tarde, na ciência, descobriu-se que, na verdade, as cargas que se movem livremente, sem alterar a matéria, sem alterar as propriedades ali dos sólidos, por exemplo, são os elétrons, certo? E, devido a esse fato, os elétrons vão do polo negativo ao polo positivo. Consequentemente, essa corrente de elétrons a gente chama de corrente real. Na prática, elas vão ter o mesmo valor, elas podem ser calculadas da mesma forma quando uma quantidade de cargas elétricas que passou naquela seção transversal do condutor por um intervalo de tempo ΔT definido, e a característica principal que difere elas é que elas possuem sentidos contrários. A corrente real ou de elétrons, ela vai do menor para o maior potencial. Já a corrente convencional de cargas positivas, ela vai do maior para o menor potencial. Mas se a gente desprezar aí essa diferença de sentidos, como eu falei, elas podem ser calculadas por essa razão entre a quantidade total de cargas que passou pela seção transversal desse condutor no respectivo intervalo de tempo. Aí, para calcular essa carga total, se eu já conhecer uma forma de expressar essa corrente elétrica, tem duas maneiras. Eu posso calcular essa carga isolando aí o ΔT que está dividindo passa a multiplicar. Eu vou ter o seguinte: carga é igual a corrente vezes tempo. Posso também calcular de outra forma. Se eu tiver uma corrente variável, eu sei que a dimensão de corrente vezes a dimensão de tempo é igual a dimensão de carga elétrica. Consequentemente, se eu tomar a área do gráfico corrente versus tempo, vai ser numericamente igual à quantidade de cargas que passou naquele sentido definido. Aí a gente vai adotar o sentido da corrente convencional. Lembrando que se eu quiser calcular o número de elétrons que passou, de cargas que passou naquela seção transversal, eu posso usar essa expressão Q igual a N vezes Z. Aparece um exemplo onde é dado um gráfico de corrente variável no tempo. Veja, a corrente está dada em mA, tem que saber usar aí os prefixos unidade, e o tempo em milissegundos. Então, determine o número de elétrons que passou pela seção transversal do condutor elétrico, submetido à intensidade de corrente variável conforme o gráfico acima. Então, primeiro de tudo, vamos identificar essa simetria, que é essa área. Eu posso identificar essa área como um trapézio. Eu sei que eu tenho as duas bases do trapézio, a base menor e a base maior, elas são os lados paralelos entre si, e eu sei que a altura desse trapézio é justamente a distância entre essas bases, isto é, entre esses lados paralelos. Eu posso definir aí essa área, então, pela expressão lá da área do trapézio, como sendo a soma das bases
vezes a altura dividido por 2. A expressão aí da área do trapézio. Só que tem que tomar cuidado aqui com os prefixos de unidade, que tem miliampere e milissegundo. Então as bases eu vou tomar em miliampere, eu sei que vai ser 2 miliampere, é 2 vezes 10 a menos 3, mais 6 miliampere é 6 vezes 10 a menos 3. A mesma coisa aqui para essa altura, esse intervalo de tempo. Então o que nós temos aí na hora de efetuar o cálculo? Então a área desse trapézio ela vai ser dada por base maior, 6 vezes 10 a menos 3, mais base menor, 2 vezes 10 a menos 3, que multiplica a altura. Eu já vou calcular a altura, veja, de 1 para 3,5 é 2,5 milissegundos, isto é, 2,5 vezes 10 a menos 3, tudo isso eu vou dividir por 2. Dá para fazer uma simplificação, de modo que nós podemos escrever o seguinte, que essa área total, que corresponde justamente à quantidade de cargas que passou pela seção transversal desse material, vai corresponder a 8 vezes 10 a menos 3, que multiplica 2,5 vezes 10 a menos 3, tudo isso dividido por 2. Eu posso tomar esse 8 dividido por 2, resulta em 4. 4 vezes 2,5 dá 10. 10 que multiplica, vamos lá, 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 6 coulombs. E eu posso dizer então que essa carga total que passou na seção transversal do condutor, ela equivale a 10 microcoulombs. Mas isso não responde ainda o nosso problema. Eu quero saber qual que é o número de elétrons. Se eu já tenho a carga, eu vou usar essa equação, não é problema, aí na definição da quantização da carga elétrica, aquele Q igual a N vezes Z. Q é a carga total, já sei que é 10 micro, isto é, 10 vezes 10 a menos 6, não me preocupei de deixar a notação científica, é igual ao número de elétrons, isto é, de portadores de cargas que passaram pela seção transversal daquele condutor durante esse intervalo de tempo de 2,5 milissegundos, vezes E, que é a carga elementar do elétron. É um valor que você tem que saber. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1,6 que multiplica e passar a dividir, de modo que eu posso escrever que N é igual a 10 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, resultando aí em 6,25 vezes 10 a 13 elétrons. E com isso, nós finalizamos o solicitado no exemplo. Agora, tem uma equação aí que a gente já viu aí na eletrostática, que é a definição de trabalho. Apresentei para vocês há pouco a equação que me permite calcular a quantidade de carga que passa por um condutor, ou melhor, pela seção transversal desse condutor, num determinado intervalo de tempo ΔT definido. Então nós vamos usar essas ideias para definir uma nova grandeza física no âmbito da eletrodinâmica. Como corrente elétrica I é igual a carga dividido por tempo, e trabalho para transportar uma carga submetida a uma diferença de potencial pode ser definida como sendo o produto da carga transportada vezes a diferença de potencial, eu posso combinar essas duas expressões. Professor, como assim? Olha só, eu posso pegar aqui a carga e isolar ela como sendo carga é igual a corrente vezes o tempo. Estou pensando lá na expressão para uma corrente constante. Não estou me preocupando tanto com gráfico ou coisa assim. Então quer dizer que este trabalho ele pode ser reescrito como sendo carga, que é corrente, vezes o tempo, vezes essa diferença de potencial, e eu posso tomar esse ΔT, isto é, esse intervalo de tempo que multiplica, e passar a dividir. Quando eu divido, então eu tenho trabalho dividido por intervalo de tempo é igual a corrente vezes a diferença de potencial, trabalho por tempo é potência, uma grandeza comum conhecida lá da mecânica. Então essa grandeza nós vamos definir como potência elétrica, ela pode ser calculada pelo produto entre a corrente e a diferença de potencial estabelecida naquele condutor. Aparece aí para vocês um exemplo que diz o seguinte: um chuveiro elétrico pode operar de acordo com as características potência 5.500 watts,
tensão 127 volts. Diante do apresentado, determine o dimensionamento do disjuntor a ser utilizado. Então, basicamente, o dimensionamento do disjuntor, eu quero saber qual que é a corrente máxima que esse disjuntor deve suportar para não ultrapassar as condições especificadas e produzir um superaquecimento ou até mesmo uma queima da resistência desse chuveiro ou algo assim. Então, a gente vai usar essa expressão da potência é igual à intensidade de corrente, que é o que estamos procurando, vezes a tensão aplicada. Então, para fazer esse exercício, eu vou pegar 5.500 watts, é igual à corrente que eu estou procurando, vezes a tensão, no caso de operação, 127 volts. Este 127 que multiplica no segundo membro passa a dividir no primeiro, de modo que nós temos 5.500 dividido por 127 é a corrente nominal de operação desse chuveiro. Ela vai corresponder a 43, aproximadamente 43,3 ampere. O que é isso? Então esse é o valor da corrente. Se você tiver um disjuntor, por exemplo, de 40 no mercado e de 45, é lógico que você vai ter que pegar o de 45, porque ele sempre vai desarmar se passar de 40. Então o que vai acontecer? Então o valor esperado aí para aquele disjuntor, ele vai corresponder a 45 ampere. Como potência corresponde à quantidade de energia utilizada dividido pelo tempo, como aparece aí para vocês, eu posso isolar essa energia utilizada e pensar nessa energia utilizada ou gasta como energia consumida no funcionamento de um aparelho elétrico, de modo que o consumo de energia ΔE pode ser representado pelo produto da potência elétrica vezes o respectivo intervalo de tempo de operação. Então, para ficar claro aí, eu trouxe um exemplo para vocês que diz o seguinte, ó, em uma residência de 4 pessoas, cada uma toma um banho diário de, em média, 12 minutos. Supondo que a taxa efetiva do kWh, isso aqui é a unidade de energia, potência em kW vezes tempo em hora, consumido já com impostos e outros valores inclusos, e que a potência média de operação do chuveiro descrito em pleno funcionamento sejam de 45 centavos e 5.500 watts, respectivamente. Determine o valor gasto na referida residência devido ao total de banhos previstos para um mês, isto é, 30 dias. Veja o tanto de informação que nós temos. Eu tenho que transformar esse tempo de banhos aí em minutos para horas. Mas primeiro eu vou ter que achar o total de minutos gastos ao longo de um mês. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular esse tempo. Nós temos que esse tempo ele vai corresponder à quantidade de pessoas, 4. Você pode até colocar aqui, ó, 4 P's representando 4 pessoas, que multiplica. Cada pessoa toma em média um banho de 12 minutos por dia. Então eu posso representar essa fração assim, ó, 12 minutos por pessoa por dia. Que afinal de contas são banhos diários. Vezes quantos dias que eu tenho no mês então para este período de cálculo? Vezes 30 dias. E nota que interessante. Aqui eu coloquei, fiz questão de colocar as unidades para você ver a coerência. Ó, eu estou cancelando pessoas, estou cancelando dias. A unidade que sobrou foi minutos. Quando eu faço esse produto aí, ΔT, 4 vezes 12 é 48, vezes 30, isso aqui vai dar 1.440 minutos no mês. Vou dividir isso aqui por 60 para transformar esse tempo em horas. Por que mesmo, professor? Porque a energia consumida, ela é gasta em kWh, então tem que haver uma coerência nas unidades. Quando eu divido isso, coincidentemente vai dar o valor de 24 horas. Esse é o tempo total de banhos aí ao longo desses 30 dias. O que eu vou fazer? Agora que eu já sei o tempo e eu sei que o consumo de energia pode ser calculado pelo produto da potência nominal do chuveiro em kW vezes o tempo em horas, eu preciso dizer quanto que vale essa potência. Essa potência, conforme fornecido pelo enunciado, ela é 5.500 watts. Para transformar isso para kW, basta dividir por 1.000, de modo que eu tenho aí a potência nominal de operação desse chuveiro como sendo 5,5 kW, esse quilo minúsculo. O que eu vou fazer agora? Calcular o consumo. O consumo ele pode ser representado por esse ΔE, que é igual a potência vezes o intervalo de tempo.
Quando eu multiplico 5,5 kW, posso até colocar aqui, vezes 24 horas, eu vou agrupar as unidades de medida, isso aqui vai dar 132 kWh. Por fim, para calcular o custo efetivo dos banhos ao longo do mês, eu vou representar esse custo pela letra C e calcular ele como sendo a taxa efetiva, no caso aqueles 45 centavos o quilowatt, vezes o consumo de energia em quilowatt-hora ali ao longo daquele período de 30 dias. De modo que eu tenho 45 centavos, eu posso representar assim, 45 centavos por quilowatt-hora, isto é o custo do quilowatt-hora, vezes o total de energia consumida, que é 132 kWh. De novo, eu posso cancelar as unidades. Quando eu multiplico 45 centavos vezes 132 kWh, eu obtenho como resposta final para este problema o custo efetivo total devido apenas aos banhos naquela residência no período de 30 dias. Para essa taxa aqui efetiva, eu tenho R$ 59,40. Espero que tenha aproveitado esse vídeo. Se gostou, curta, compartilha e nos vemos em breve. Até a próxima! Obrigado por assistir o nosso vídeo e se você gostou, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!